Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Agora imagina só, um bilionário poderoso demite uma empregada por um motivo irracional, mas 5 minutos depois, ele está implorando para ela não ir embora. O que será que aconteceu? Por que ele mudou de ideia tão rápido? Ficou curioso? Então fica comigo até o final. Antes de começar, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. Vamos à história. A mansão Valentine se erguia como uma fortaleza de vidro e aço no coração da cidade, um monumento à frieza e ao poder absoluto. Cada centímetro daquele lugar respirava controle. Controle sobre os negócios. Controle sobre as pessoas. Controle sobre as emoções que nunca deveriam existir. Ares Valentine aprendeu cedo que o medo era a única moeda que valia a pena. Seu pai, um homem de punhos fechados e palavras cortantes, havia gravado isso em sua alma antes mesmo que ele soubesse ler. Medo é respeito. Aproximação é fraqueza. Aos 30 anos, Ares comandava um império. Seus olhos cinza-gelo podiam congelar qualquer um que ousasse fitá-lo por mais de 3 segundos. Seu porte dominante, a mandíbula marcada, os ternos sob medida, tudo nele foi desenhado para intimidar, para manter distância, para nunca, jamais, permitir que alguém chegasse perto demais. Ele era temido, respeitado, sozinho. E assim estava bem. Ou pelo menos era o que ele repetia para si mesmo todas as noites, quando o silêncio da mansão se tornava pesado demais. Até aquela manhã de segunda-feira, quando ela entrou. Mila Blair não parecia nada especial à primeira vista. Uniforme azul claro, cabelos castanho-mel presos em um coque simples, olhos castanho-dourados que carregavam algo entre a gentileza e a firmeza. Ela foi apresentada pela governanta com um sorriso nervoso, a 10ª empregada contratada naquele ano. As outras nunca duravam mais de 3 semanas. Senhor Valentine, está é Mila Blair. Ela começará hoje como empregada doméstica. Ares levantou os olhos da xícara de café preto que segurava. Sua expressão era a de sempre, fria, calculada, impenetrável. Espero que você entenda as regras desta casa, senhorita Blair. Sim, senhor. A voz dela era suave, mas firme. Silêncio. Eficiência. Invisibilidade. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra cair como uma lâmina. Não me faça repetir. A maioria das pessoas tremia quando ele usava aquele tom. Baixavam a cabeça, engoliam em seco, murmuravam desculpas apressadas. Mila apenas assentiu. Sem medo. Sem nervosismo. Apenas calma. Aquilo o irritou de um jeito que ele não soube explicar. Nos dias seguintes, Ares começou a observá-la. Não intencionalmente, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas era impossível não notar a forma como ela se movia pela mansão. Leve. Silenciosa. Como se flutuasse pelos cômodos sem perturbar o ar. Ela arrumava a biblioteca com cuidado meticuloso, alinhando os livros sem jamais forçá-los. Limpava os vidros em movimentos circulares suaves, como se estivesse pintando. Dobrava as toalhas com uma precisão quase meditativa. E nunca, em momento algum, parecia assustada com ele. Isso era inaceitável. Por que você não tem medo de mim? A pergunta saiu antes que ele pudesse contê-la, em uma tarde cinzenta enquanto ela arrumava as cortinas da sala de estar. Mila pausou. Virou-se lentamente, segurando o tecido entre os dedos delicados. Deveria ter, senhor Valentine. Todos têm. Talvez eu não seja como todos. A resposta era simples. Direta. Mas carregava algo que ele não conseguia decifrar. Não era desafio. Não era arrogância. Era apenas verdade. Aquela noite, Ares não conseguiu dormir. Ficou na varanda do quarto, olhando para a cidade iluminada, tentando entender por que uma simples empregada doméstica ocupava seus pensamentos. Ela o lembrava de alguém. Alguém que ele havia perdido há muito tempo. Sua mãe. A única pessoa que nunca teve medo dele. A única que o olhava com aquela mesma calma desconcertante. A única que, um dia, simplesmente, partiu. Sem explicações. Sem despedidas.
deixando apenas um vazio que ele aprendeu a preencher com frieza e controle. Ares apertou os punhos contra a grade de metal da varanda. O coração acelerou sem motivo aparente, uma sensação de aperto no peito que ele não sentia há anos. Ela é só mais uma empregada, ele murmurou para si mesmo. Nada mais. Mas mentiras repetidas não se tornam verdades. Na semana seguinte, ele começou a testá-la. Deixava objetos fora do lugar de propósito para ver se ela os arrumaria. Criava situações em que precisava passar por ela nos corredores, só para observar se ela desviaria o olhar. Ela nunca desviava. E isso o estava enlouquecendo. Senhorita Blair. Ele a chamou certa manhã, enquanto ela limpava a escadaria de mármore. Sim, senhor. Você é casada? A pergunta a pegou desprevenida. Ela pausou, pano na mão, e o encarou com aqueles olhos dourados que pareciam ver através dele. Não, senhor. Namorado. Não. Família. Só minha avó. Ela está doente. É por isso que preciso deste emprego. Ares assentiu lentamente, processando a informação. Então, sem mais palavras, virou-se e caminhou de volta ao escritório. Mas algo havia mudado. Ele não estava apenas observando Mila. Ele estava começando a precisar vê-la. Nos dias que se seguiram, a tensão cresceu. Cada vez que ela entrava em um cômodo, o ar parecia ficar mais denso. Cada vez que seus olhos se cruzavam, algo invisível se esticava entre eles, algo perigoso, proibido, impossível de nomear. Até que aconteceu. Foi uma tarde de sexta-feira. Mila estava arrumando a sala principal quando, sem querer, esbarrou em uma mesinha lateral. O vaso antigo que repousava ali balançou, e ela o segurou antes que caísse. Mas já era tarde demais. Ares estava parado na entrada da sala, congelado. O vaso. Aquele maldito vaso. Presente de sua mãe antes de ela desaparecer. A última coisa que ela havia tocado. O que você está fazendo? A voz dele saiu gelada, cortante como uma navalha. Mila virou-se, ainda segurando o vaso com cuidado. Eu só estava limpando, senhor. Não quebrou, está tudo. Largue isso. Ela obedeceu imediatamente, colocando o vaso de volta no lugar com delicadeza extrema. Mas quando ergueu os olhos para ele, algo no olhar de Ares se partiu. Aquela calma. Aquela serenidade. Exatamente como ela. Como sua mãe. E então o trauma antigo subiu pela garganta como bile. O medo do abandono. A dor de ser deixado para trás. A certeza irracional de que qualquer pessoa que não temia acabaria por machucá-lo. Você está demitida. As palavras saíram frias, finais, sem espaço para discussão. Mila piscou, surpresa, mas não argumentou. Entendi, Sr. Valentine. Ela não chorou. Não implorou. Não baixou a cabeça em submissão. Apenas assentiu, com a mesma dignidade silenciosa de sempre, e caminhou em direção aos seus pertences. E foi exatamente essa reação que destroçou Ares por completo. Como ele poderia saber que demitir Mila seria o maior erro de sua vida? Mila subiu as escadas em direção ao pequeno quarto de empregada onde guardava suas coisas. Cada degrau ecoava no silêncio pesado da mansão. Ela não estava com raiva. Não estava magoada. Apenas cansada. Cansada de tentar entender homens como Ares Valentine. Homens que carregavam tempestades dentro do peito e esperavam que o mundo inteiro se curvasse diante de seus trovões. Ela abriu a porta do quarto simples, uma cama de solteiro, um guarda-roupa estreito, uma janela que dava para os jardins. Em 3 semanas, aquele lugar havia se tornado mais confortável do que qualquer outro emprego que tivera. O salário era bom. As condições, adequadas. E a solidão da mansão não a incomodava. Mas agora estava acabado. Mila pegou sua bolsa de couro marrom, a mesma que sua avó lhe dera anos atrás, já desgastada nas alças, e começou a guardar seus poucos pertences. Um livro de poesias. Uma foto emoldurada da avó. O uniforme extra que ainda não havia usado. Enquanto dobrava as roupas, seus pensamentos vagaram para a cena que acabará de acontecer. O modo como Ares a olhara não era de raiva comum. Era algo mais profundo. Mais visceral.
como se ela tivesse tocado em uma ferida que nunca havia cicatrizado. Ele não é apenas arrogante, ela murmurou para si mesma. Ele está quebrado. Mas não era problema dela consertar homens quebrados. Já havia tentado isso antes, e só saíra machucada. Mila fechou a bolsa, respirou fundo e desceu as escadas pela última vez. A mansão estava em silêncio. Nenhum som vindo do escritório. Nenhum sinal de Ares. Melhor assim. Despedidas eram sempre desconfortáveis, e ela não tinha energia para mais drama. Ela atravessou o hall principal, seus passos suaves sobre o mármore polido. A porta de entrada estava a apenas alguns metros. Liberdade. Um novo começo. Outro emprego. Mas então, algo a fez parar. Uma sensação estranha. Como se alguém a observasse. Mila virou-se lentamente. E o viu. Ares estava parado no topo da escadaria, as mãos agarradas ao corrimão de mogno como se fosse a única coisa impedindo-o de desabar. Seu rosto, sempre tão controlado, estava contorcido em uma expressão que ela não conseguia decifrar. Dor? Pânico? Arrependimento? Seus olhos cinza-gelo, geralmente tão frios, agora pareciam desesperados. Por um longo momento, eles apenas se encararam. O coração de Mila acelerou sem que ela entendesse o porquê. Senhor Valentine. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, congelado, como se estivesse travando uma guerra interna consigo mesmo. E então, algo dentro dele cedeu. Ares desceu as escadas rapidamente, quase tropeçando nos últimos degraus. Quando chegou ao hall, ele parou a poucos passos dela, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Não vá. As palavras saíram roucas, quase inaudíveis. Mila piscou, surpresa. Com licença. Eu disse, não vá. Ares passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando o penteado perfeito. Eu cometi um erro. Ela o estudou em silêncio. Havia algo diferente nele agora. A armadura de gelo havia rachado, e através das fissuras, ela podia ver algo cru, humano, vulnerável. O senhor me demitiu, Mila disse calmamente. Tenho certeza de que foi uma decisão consciente. Foi uma decisão estúpida. Então por que a tomou? Ares abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como ele poderia explicar? Como poderia dizer que ela o assustava porque não o temia? Que o jeito dela o lembrava de uma mãe que o abandonara? Que a simples ideia de vê-la partir fazia seu peito apertar de um jeito que ele não sentia há anos? Eu não sei, ele finalmente admitiu, e a honestidade crua daquela confissão o surpreendeu igualmente. Mila suspirou. Senhor Valentine, eu preciso deste emprego. Preciso do dinheiro para cuidar da minha avó. Mas não vou ficar em um lugar onde sou tratada como descartável. Onde um simples erro pode me custar tudo. Não foi um erro. Ares deu um passo à frente. Você não fez nada errado. Fui eu. Sempre fui eu. Então o que mudou nos últimos 5 minutos? Ele não tinha resposta para isso. Ou melhor, tinha, mas não era uma resposta que pudesse verbalizar. O que mudou foi que, pela primeira vez na vida, Ares Valentine sentiu medo de perder alguém. E esse medo era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele já havia sentido. Fico com o dobro do salário, ele disse abruptamente. Mila ergueu uma sobrancelha. Está tentando me subornar para ficar? Estou tentando consertar meu erro. Dinheiro não conserta tudo, Senhor Valentine. Então o que você quer? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Mila o encarou por um longo momento, e Ares teve a estranha sensação de que ela estava vendo através dele, através das máscaras, das defesas, das paredes que ele havia construído ao longo de toda a vida. Respeito, ela finalmente disse. Quero ser tratada com o mínimo de dignidade. Não sou invisível. Não sou descartável. Sou uma pessoa. Algo dentro de Ares se apertou. Você tem razão, ele murmurou. E eu fui um idiota. Mila inclinou a cabeça, surpresa com a admissão. Palavras são fáceis, Senhor Valentine. Ações é que importam. Então me dê uma chance de provar. Por que ela estava considerando isso?
Por que não estava simplesmente saindo pela porta e nunca mais olhando para trás? Mila não sabia. Talvez fosse o desespero genuíno nos olhos dele. Talvez fosse a necessidade do emprego. Ou talvez fosse algo mais perigoso, uma curiosidade sobre o homem quebrado escondido atrás da fachada de gelo. Uma chance, ela finalmente disse. Apenas uma. O alívio que atravessou o rosto de Ares foi quase palpável. Obrigado. Mila sentiu, ajustou a bolsa no ombro e começou a subir as escadas de volta ao quarto. Mas antes de desaparecer no corredor, ela parou e olhou para trás. Senhor Valentine. Sim. Aquele vaso. Ele era importante para o senhor, não era? Ares enrijeceu. Sua mandíbula se contraiu. Era de minha mãe. Onde ela está agora? Não sei. Ela partiu quando eu tinha 12 anos. Nunca mais voltou. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, carregadas de uma dor antiga que ele nunca havia permitido que ninguém visse. Mila o observou em silêncio, e então, surpreendentemente, sorriu, um sorriso pequeno, triste, cheio de compreensão. Sinto muito. E então ela desapareceu escada acima. Ares ficou parado no hall vazio, o coração ainda acelerado, as mãos tremendo levemente. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ele havia implorado. Ele, Ares Valentine, que nunca implorava por nada, havia implorado para uma empregada ficar. E a parte mais assustadora, ele não se arrependia. Naquela noite, enquanto Mila deitava em sua cama estreita, olhando para o teto do quarto simples, ela não conseguia parar de pensar no homem lá embaixo. Ares Valentine era perigoso. Não pelo poder ou pela frieza, mas porque havia algo nele que a puxava, algo quebrado que reconhecia o quebrado nela. E isso era um problema. Porque Mila sabia, no fundo de seu coração, que se aproximar demais daquele homem seria como dançar à beira de um precipício. Emocionante, aterrorizante e potencialmente fatal. Mas o que Mila não sabia era que Ares já havia decidido, ela nunca mais sairia de sua vida. Não importava o custo. Os dias seguintes foram estranhos. Ares não voltou a ser o patrão frio e distante de antes, mas também não se tornou caloroso ou acessível. Ele existia em algum lugar no meio, um território desconhecido e desconfortável para ambos. Ele observava Mila. Mais do que deveria. Mais do que era apropriado. Quando ela limpava as janelas da biblioteca, ele fingia ler relatórios, mas seus olhos sempre desviavam para o reflexo dela no vidro. Quando ela arrumava a mesa do jantar, ele inventava desculpas para passar pela sala de jantar 3, 4 vezes. Quando ela subia as escadas com os braços cheios de toalhas limpas, ele ficava parado no corredor, observando a graciosidade inconsciente de seus movimentos. Era obsessivo. Patético. Até. E ele sabia disso. Mas não conseguia parar. Senhor está agindo estranho. A voz veio de trás dele, carregada de diversão mal disfarçada. Ares virou-se bruscamente e encontrou seu irmão mais novo, Soren Valentine, apoiado no batente da porta do escritório com aquele sorriso irritante que sempre usava. O que você está fazendo aqui? Ares perguntou, voltando a atenção para os documentos na mesa. Vim visitar meu irmão favorito. E único. Soren entrou na sala com a desenvoltura de quem se sentia em casa em qualquer lugar. Seus olhos verdes brilhavam com malícia. Mas parece que cheguei em um momento interessante. Você está vigiando a empregada nova. Não seja ridículo. Ah, então você está vigiando. Soren se jogou na poltrona de couro em frente à mesa. Interessante. Normalmente você mal nota que elas existem. O que tem de especial nessa? Nada. Ela é apenas mais uma funcionária. Mentiroso terrível. Soren inclinou a cabeça, estudando o irmão com curiosidade genuína. Você está diferente. Não sei se é bom ou ruim ainda, mas está definitivamente diferente. Ares o fuzilou com o olhar. Você tem 30 segundos para me dizer o que quer ou sair da minha casa. Tão acolhedor como sempre. Soren suspirou dramaticamente. Na verdade, vim avisar que o pai está planejando jantar aqui na próxima semana. Algo sobre reconectar a família ou qualquer besteira assim. A mandíbula de Ares se contraiu.
Maximilian Valentine. O patriarca. O homem que havia transformado seus filhos em versões quebradas de si mesmos através de anos de manipulação e crueldade emocional disfarçada de disciplina. Ótimo, Ares disse secamente. Mal posso esperar. Pensei que diria isso. Soren se levantou, mas antes de sair, parou na porta. Ares. O quê? Seja lá o que essa garota significa para você, tenha cuidado. Você sabe como o pai é com aproximações inadequadas. E então ele saiu, deixando Ares sozinho com seus pensamentos sombrios. Mais tarde naquele dia, Mila estava no Jardim dos Fundos, estendendo roupas no varal. O sol da tarde pintava o céu de tons alaranjados, e uma brisa suave mexia seus cabelos soltos. Ela havia tirado o coque para descansar o couro cabeludo, e as ondas castanho-mel caíam sobre seus ombros. Ela não percebeu quando Ares apareceu na varanda, observando. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia. Cada gesto era econômico, gracioso, como se ela estivesse dançando uma coreografia silenciosa. Ela pegava uma peça de roupa, a sacudia levemente, a estendia com cuidado, prendia com o pregador. Repete. Simples. Mundano. Absolutamente fascinante. Senhorita Blair. Sua voz a fez virar-se, surpresa. Senhor Valentine. Precisa de algo? Eu. Ele pausou, percebendo que não tinha uma razão válida para estar ali. Você janta. Mila piscou, confusa. Com licença. Jantar. Você faz suas refeições? Ou apenas trabalha sem parar? Eu como no quarto, geralmente. Depois que termino meus afazeres. Isso é inadequado. É o protocolo da casa, senhor. Empregados não jantam com. O protocolo mudou. Ares desceu os degraus da varanda, aproximando-se dela. A partir de hoje, você janta na sala de jantar. Comigo. Mila o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Senhor Valentine, isso não seria apropriado. Eu decido o que é apropriado nesta casa. As pessoas vão falar. Não há outras pessoas aqui além de você, eu e o resto da equipe. E eles sabem que devem manter suas opiniões para si mesmos. Mila cruzou os braços, um gesto defensivo que Ares estava começando a reconhecer. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Isso. Todo esse comportamento estranho. Primeiro me demite, depois implora para eu ficar, agora quer que eu jante com você. O que você quer de mim? A pergunta ecoou no jardim silencioso. O que ele queria? Ares não sabia. Ou melhor, sabia, mas era algo tão irracional, tão perigoso, que ele não podia admitir nem para si mesmo. Quero. Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero consertar. O modo como te tratei foi inaceitável. Estou tentando ser melhor. Mila o estudou por um longo momento, e Ares sentiu-se despido sob aquele olhar castanho-dourado. Era como se ela pudesse ver todas as partes feias dele que ele trabalhava tanto para esconder. Tudo bem, ela finalmente disse. Eu janto com o senhor. Mas apenas para que fique claro, isso não muda nada entre nós. Você ainda é meu patrão. Eu ainda sou sua empregada. Há uma linha, senhor Valentine. E ela não pode ser cruzada. Claro, Ares respondeu, mesmo que cada fibra do seu ser gritasse o contrário. Ele queria cruzar aquela linha. Queria destruí-la completamente. Mas por ora, apenas assentiu e voltou para dentro da mansão, deixando Mila sozinha com seus pensamentos confusos. O jantar foi tenso. Eles se sentaram nas extremidades opostas da longa mesa de mogno, uma distância adequada entre patrão e empregada. A governanta serviu o primeiro prato, uma sopa cremosa de abóbora, e desapareceu discretamente. Mila comeu em silêncio, mantendo os olhos baixos, tentando ignorar o peso do olhar de Ares sobre ela. Fale-me sobre sua avó, ele disse de repente. Ela ergueu os olhos, surpresa. Minha avó. Você disse que ela está doente. Que é por isso que precisa deste emprego. Mila pausou, a colher suspensa no ar. Ela tem câncer. Estágio 3. Os tratamentos são caros, e eu sou tudo o que ela tem. E seus pais?
Morreram quando eu tinha 7 anos. Acidente de carro. Minha avó me criou sozinha. Mila sorriu tristemente. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Mesmo agora, doente, ela ainda encontra forças para sorrir, para me dizer que tudo ficará bem. E você acredita nela? Tenho que acreditar. É tudo o que me resta. Ares observou a vulnerabilidade no rosto dela, a primeira vez que ela havia baixado suas próprias defesas. E algo dentro dele se moveu. Algo perigoso e protetor. Se você precisar de tempo para visitá-la, pode tirar folga quando necessário. Mila piscou, surpresa com a oferta. Isso é muito generoso, Sr. Valentine. Ares. Com licença. Meu nome é Ares. Você não precisa me chamar de senhor o tempo todo. Mila o encarou, incerta. Havia algo íntimo demais em usar o primeiro nome dele. Algo que apagava ainda mais a linha que ela havia traçado. Eu prefiro manter a formalidade, se não se importa. Ares assentiu, embora uma pontada de decepção o atingisse. Como quiser. O resto do jantar passou em silêncio relativo, apenas o som dos talheres contra a porcelana preenchendo o espaço entre eles. Mas quando Mila se levantou para ir embora, Ares a chamou. Senhorita Blair. Sim. Obrigado. Por quê? Por ficar. Mila o observou por um longo momento, e então, surpreendentemente, sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. De nada, Sr. Valentine. E então ela saiu, deixando Ares sozinho na sala de jantar vazia, com apenas uma certeza ecoando em sua mente. Ele estava completamente, irremediavelmente perdido. Mas o que nenhum deles sabia era que alguém os observava das sombras. E essa pessoa não estava nada feliz com a aproximação entre o patrão bilionário e a simples empregada. Soren Valentine não era homem de se contentar com respostas superficiais. Enquanto seu irmão mais velho vivia preso em armaduras de gelo e controle obsessivo, Soren havia aprendido a navegar o mundo de forma diferente. Ele observava, estudava, e quando necessário, intervinha. E agora, observando do outro lado do jardim enquanto Ares e Mila compartilhavam aquele jantar através das janelas iluminadas da mansão, Soren sentiu algo que raramente experimentava: curiosidade genuína. Quem era aquela mulher que havia conseguido rachar a armadura impenetrável de seu irmão? Ele precisava descobrir. Na manhã seguinte, Soren apareceu na cozinha bem cedo, antes mesmo do sol nascer completamente. Encontrou Mila preparando café, ainda com os cabelos úmidos do banho, uniforme azul claro impecavelmente passado. Bom dia, ele disse com aquele sorriso charmoso que funcionava com a maioria das mulheres. Mila virou-se, sobressaltada, quase derrubando a xícara que segurava. Bom dia, senhor, desculpe, não sei seu nome. Soren. Soren Valentine. Irmão mais novo, mais bonito e muito mais simpático do Ares. Ele estendeu a mão. E você deve ser a famosa Mila Blair. Ela hesitou antes de apertar a mão dele. Famosa. Meu irmão mencionou você. O que, acredite, é algo extremamente raro. Soren se apoiou no balcão da cozinha com desenvoltura. Então, o que uma garota como você está fazendo trabalhando para um carrasco emocional como o Ares? Mila franziu a testa. Não acho apropriado falar do meu patrão dessa forma. Leal. Interessante. Soren inclinou a cabeça, estudando-a com olhos verdes perspicazes. Mas vamos ser honestos, meu irmão não é exatamente conhecido por sua gentileza. Na verdade, ele já fez 3 empregadas chorarem só este ano. O que faz você tão diferente? Talvez eu simplesmente não chore com facilidade. Ou talvez você veja algo nele que os outros não veem. Soren sorriu, mas havia uma pontada de seriedade em sua voz. Tenha cuidado, Mila. Homens como Ares, eles não sabem como amar sem destruir. É tudo o que nosso pai nos ensinou. Antes que Mila pudesse responder, a voz gelada de Ares cortou o ar. Soren, o que você está fazendo aqui? Ele estava parado na entrada da cozinha, usando apenas calças de alfaiataria e uma camisa branca com os primeiros botões abertos. Os cabelos ainda bagunçados do sono. Os olhos fixos no irmão com uma intensidade perigosa.
Apenas conhecendo a nova adição à família Valentine, Soren respondeu com leveza, mas afastou-se do balcão. Relaxe, irmão. Não vou roubar sua empregada. Saia. Sempre tão hospitaleiro. Soren olhou para Mila e piscou. Foi um prazer, Mila. Tenho certeza de que nos veremos novamente. E então ele saiu, deixando uma tensão pesada no ar. Mila voltou-se para o café, tentando ignorar o modo como o coração acelerava sob o olhar penetrante de Ares. Desculpe por meu irmão, ele disse, sua voz mais suave agora. Ele tem o péssimo hábito de se intrometer onde não é chamado. Ele parece diferente de você. Completamente oposto. Ele é tudo o que eu não consegui ser. Havia algo amargo naquelas palavras. Charmoso. Despreocupado. Livre. Mila virou-se para encará-lo. E você queria ser assim? Não sei. Nunca tive escolha. Ares caminhou até a janela, olhando para o jardim banhado pela luz dourada da manhã. Meu pai, ele decidiu quem eu seria antes mesmo que eu nascesse. O herdeiro. O líder. O homem que nunca pode mostrar fraqueza. E o Soren? Ele é o filho que meu pai desistiu de controlar. Depois que nossa mãe partiu, Soren se rebelou. Eu me fechei. 2 caminhos diferentes para lidar com a mesma dor. Mila não sabia o que dizer. Havia tanta dor nas palavras dele, tanta solidão cuidadosamente escondida sob camadas de controle. Senhor Valentine, ela começou suavemente. Você não precisa ser o que seu pai decidiu. Você pode escolher quem quer ser. Ares virou-se para ela, e pela primeira vez, Mila viu algo quebrando naqueles olhos cinza-gelo. Algo cru e desesperado. E se eu não souber quem sou sem as correntes? A pergunta ficou suspensa entre eles, vulnerável e assustadora. Mas antes que Mila pudesse responder, a campainha da entrada ecoou pela mansão. Ares franziu a testa. Ele não esperava visitas. Momentos depois, a governanta apareceu, pálida e nervosa. Senhor Valentine, é seu pai. O sangue de Ares congelou. Maximilian Valentine estava ali, 1 semana antes do previsto. E isso nunca era um bom sinal. Diga que estarei com ele em 5 minutos. Ares voltou-se para Mila, sua expressão endurecendo instantaneamente, a armadura voltando ao lugar. Senhorita Blair, por favor, continue com seus afazeres. E evite o salão principal. Havia algo de protetor naquele comando, mesmo disfarçado de ordem. Mila sentiu, observando-o sair da cozinha com passos rígidos, os ombros tensos. Ela deveria voltar ao trabalho. Deveria ignorar a curiosidade que crescia em seu peito. Mas algo a puxou em direção ao salão principal, uma necessidade de entender o homem que a fascinava e assustava em medidas iguais. Mila caminhou pelos corredores silenciosamente, escondendo-se atrás de uma coluna de mármore de onde podia ver a sala sem ser vista. E então ela ouviu. Maximilian Valentine era uma versão mais velha e mais cruel de Ares. Cabelos grisalhos penteados para trás, olhos da mesma cor gelo, mas sem nenhum traço de humanidade. Vestia um terno negro impecável e segurava uma bengala de madeira escura, não porque precisasse, mas como símbolo de poder. Ares. A voz dele era profunda, cortante. Que surpresa agradável encontrar você em casa. Geralmente está escondido em algum escritório, fugindo de suas responsabilidades familiares. Pai. Ares manteve a voz neutra, mas Mila podia ver a tensão em sua mandíbula. Não esperava sua visita tão cedo. Claramente. Maximilian circulou a sala como um predador avaliando o território. Vim discutir a fusão com os Blackwell. Você tem adiado as reuniões há semanas. Isso é inaceitável. Estou analisando os contratos cuidadosamente. Não vou assinar nada até ter certeza. Certeza. Maximilian riu, um som sem humor. Você sempre foi cauteloso demais, Ares. Hesitação é fraqueza. Seu avô construiu este império tomando decisões rápidas e brutais, não questionando cada vírgula. Meu avô também quebrou a família no processo. O silêncio que se seguiu foi gélido. Maximilian virou-se lentamente para o filho, seus olhos estreitando. Cuidado com suas palavras, garoto.
Não sou mais um garoto, pai. E não vou repetir seus erros. Meus erros. Maximilian deu um passo à frente, a bengala batendo no chão de mármore. Tudo o que você tem, esta mansão, esta empresa, este nome, você deve a mim. A meus sacrifícios. A minha disciplina. E à nossa mãe. O que devemos a ela? A pergunta caiu como uma bomba. Maximilian enrijeceu, o rosto contorcendo em uma expressão perigosa. Não ouse mencionar aquela mulher na minha presença. Por que não? Porque ela teve coragem de partir? Porque ela escolheu a liberdade ao invés da prisão dourada que você criou? Ela nos abandonou. A voz de Maximilian ecoou pelas paredes. Abandonou seus filhos. Sua família. Suas responsabilidades. Ela era fraca. Patética. E você está começando a se parecer com ela. Ares deu um passo à frente, os punhos cerrados. Talvez eu devesse ter partido com ela. Por um momento, Mila achou que Maximilian fosse atacar o próprio filho. A tensão era palpável, elétrica, perigosa. Mas então, o velho homem sorriu, um sorriso gelado e calculado. Você nunca teria coragem. Ele caminhou em direção à saída, mas parou ao lado de Ares. E sabe por quê? Porque eu te moldei. Te quebrei e reconstruí a minha imagem. Você pode se rebelar, pode questionar, mas no fundo, você sempre será meu filho. Sempre fará o que eu disser. Está enganado. Veremos. Maximilian começou a sair, mas então parou, como se lembrasse de algo. Ah, e Ares. Ouvi rumores sobre você e uma empregada. Espero que sejam apenas rumores. Você sabe como detesto aproximações inadequadas. Especialmente quando envolvem pessoas de classe inferior. E com essas palavras venenosas, ele saiu, deixando Ares sozinho no salão, tremendo de fúria reprimida. Mila permaneceu escondida, o coração acelerado, as mãos tremendo. Agora ela entendia. Ares não era apenas um homem quebrado. Ele era um homem preso em uma gaiola construída por seu próprio pai. E ela, sem querer, havia se tornado a única chave que poderia libertá-lo. Mas liberdade tinha um preço. E aquele preço poderia destruir ambos. Mila não conseguiu trabalhar direito pelo resto do dia. As palavras de Maximilian Valentine ecoavam em sua mente como um aviso sombrio, aproximações inadequadas, pessoas de classe inferior. Ela sabia que deveria sentir raiva, indignação. Mas tudo que sentia era uma tristeza profunda por Ares, um homem que havia sido moldado e quebrado pelo próprio pai até não saber mais quem realmente era. Quando a noite caiu sobre a mansão, Mila encontrou Ares na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro, com um copo de uísque na mão e o olhar perdido nas chamas da lareira. Ela não deveria estar ali. Deveria ter ido para seu quarto, mantido a distância, respeitado a linha que ela mesma havia traçado. Mas seus pés a levaram até ele de qualquer forma. Senhor Valentine. Ele não se virou. Apenas tomou mais um gole do uísque. Você ouviu, não foi? Sua voz estava rouca, cansada. A conversa com meu pai. Mila hesitou, mas mentir não servia de nada agora. Sim. Desculpe, eu não pretendia espionar, mas... Então você sabe. Ares finalmente a encarou, e Mila sentiu o peito apertar ao ver a exaustão em seus olhos. Sabe que tipo de homem ele é? Que tipo de monstro criou seus filhos para serem? Você não é um monstro. Não. Ele riu amargamente. Pergunte às pessoas que trabalharam para mim. As que eu demiti sem pensar duas vezes. Aos sócios que eu destruí por pura necessidade de controle. Meu pai me transformou exatamente no que ele queria, uma máquina fria e eficiente. Mila caminhou até ele, parando a poucos passos da poltrona. Mas você não é apenas isso. Se fosse, não teria me pedido para ficar. Não estaria aqui, sozinho, questionando quem você é. E de que adianta questionar? Ares se levantou abruptamente, o copo ainda na mão. No final, ele está certo. Eu sempre faço o que ele manda. Sempre cedo. Porque foi isso que aprendi, obedecer ou ser destruído. Então pare de obedecer. A simplicidade daquelas palavras o fez parar.
Você não entende. Entendo perfeitamente. Mila deu um passo à frente, seus olhos castanho-dourados encontrando os dele. Entendo ter medo. Entendo sentir-se presa. Mas também entendo que, em algum momento, você precisa escolher. Continuar sendo quem ele decidiu que você seria, ou se tornar quem você realmente quer ser. E se eu não souber quem quero ser? Então descubra. Ela sorriu tristemente. Mas não pode fazer isso enquanto ainda estiver vivendo nas sombras dele. Ares a observou por um longo momento, e então, surpreendentemente, sorriu, um sorriso pequeno, quebrado, mas genuíno. Como você faz isso? Fazer o quê? Me fazer sentir que talvez haja esperança. Mila sentiu o coração acelerar. Havia algo perigoso naquele momento, na forma como ele a olhava, na proximidade entre eles, no ar carregado de eletricidade. Senhor Valentine. Ares. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. Por favor. Apenas. Me chame de Ares. Ares, ela repetiu suavemente, e o nome soou íntimo demais em seus lábios. Você precisa descansar. Está exausto. Não consigo dormir. Nunca consigo, depois que ele aparece. Ares passou a mão livre pelos cabelos, bagunçando-os. É como se a presença dele envenenasse tudo. Como se eu fosse uma criança de novo, esperando a próxima lição brutal sobre como ser forte. Sem pensar, Mila estendeu a mão e tocou o braço dele, apenas um toque leve, reconfortante. Mas o efeito foi devastador. Ares congelou. Seus olhos desceram para a mão dela sobre seu braço, e então voltaram para o rosto dela, intensos, famintos, desesperados. Mila. Sua voz saiu rouca, carregada de aviso. Você não deveria me tocar. Por quê? Porque eu não sei se conseguirei parar. As palavras pairaram entre eles, cruas e honestas. Mila deveria recuar. Deveria retirar a mão, dar um passo para trás, lembrar-se de quem ela era e quem ele era. Mas ela não se moveu. E isso foi tudo o que Ares precisou. Ele deixou o copo cair, o vidro estilhaçando no chão em uma explosão de sons que nenhum deles registrou, e puxou Mila contra si, uma mão em sua cintura, a outra entrelaçada em seus cabelos. Me diga para parar, ele murmurou contra seus lábios, sua respiração irregular. Por favor, Mila. Me diga para parar antes que eu. Mas ela não disse. E então ele a beijou. Foi desesperado. Faminto. Anos de solidão e dor derramando-se naquele beijo. Ares a segurou como se ela fosse a única coisa mantendo-o ancorado à realidade, como se soltá-la significasse afundar de volta nas sombras. Mila respondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo pelos ombros largos dele, entrelaçando-se em seus cabelos escuros. Ela sabia que estava cometendo um erro. Sabia que aquilo só poderia terminar em dor. Mas naquele momento, ela não se importava. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, as testas encostadas, os corações acelerados. Isso foi. Ares começou, mas não encontrou palavras. Um erro, Mila sussurrou, embora não conseguisse se afastar. Isso foi um erro terrível. Eu sei. Ele acariciou o rosto dela com o polegar, seu toque surpreendentemente gentil. Mas não consigo me arrepender. Seu pai. Ele que se dane. A voz de Ares saiu firme, determinada. Passei a vida inteira deixando-o controlar cada aspecto da minha existência. Mas não isso. Não você. Ares, você não entende. Homens como seu pai, eles não aceitam desafios. Ele vai. Eu sei o que ele vai fazer. E não me importo. Ares segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Pela primeira vez na minha vida, Mila, eu não me importo com as consequências. Porque você me faz sentir algo além de vazio. E eu não vou desistir disso. Não vou desistir de você. Lágrimas queimaram os olhos de Mila. Você vai se arrepender. Quando as coisas ficarem difíceis, quando seu pai colocar pressão, você vai. Nunca. Ares a beijou novamente, mais suavemente desta vez. Eu te prometo, Mila. Nunca. Mas promessas eram frágeis.
E o mundo que eles habitavam não tinha piedade de amores impossíveis. Nos dias seguintes, tudo mudou. Ares não se escondia mais. Ele jantava com Mila todas as noites. Conversavam por horas sobre tudo e nada, sobre livros, sobre a infância dela, sobre os sonhos que ele havia enterrado há muito tempo. Ele a tocava sempre que podia, um roçar de dedos ao passar o sal, uma mão na lombar quando cruzavam no corredor, um beijo roubado na biblioteca quando ninguém estava olhando. Era perigoso. Era imprudente. Era absolutamente viciante. Mas eles não eram os únicos observando. Soren aparecia cada vez mais na mansão, sempre com aquele sorriso enigmático, sempre observando a dinâmica entre seu irmão e Mila com interesse crescente. Vocês não são muito discretos, sabem, ele comentou certa tarde, encontrando Mila no jardim. Ela se enrijeceu. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Soren se sentou no banco de pedra ao lado dela. Meu irmão está apaixonado. É óbvio para qualquer um que tenha olhos. Ele não está. Mila. Soren virou-se para ela, seu rosto sério pela primeira vez. Eu não sou como meu pai. Não me importo com quem Ares escolhe amar. Mas preciso que você entenda, Maximilian não vai aceitar isso. Nunca. Eu sei. Sabe? Sabe mesmo. Soren inclinou-se à frente. Nosso pai é capaz de coisas terríveis quando contrariado. Ele já destruiu vidas por muito menos. E se ele descobrir sobre você e Ares, ele não vai apenas tentar separá-los. Ele vai destruir você completamente. Um calafrio percorreu a espinha de Mila. Por que está me dizendo isso? Porque, ao contrário do que parece, eu me importo com meu irmão. E por quê? Soren hesitou. Porque eu já vi o que acontece quando alguém desafia nosso pai. Vi o que ele fez com nossa mãe. Mila o encarou, chocada. Sua mãe não partiu por vontade própria. Soren riu amargamente. É o que Ares acredita. É o que nosso pai quer que todos acreditem. Mas a verdade é muito mais sombria. Ele se levantou, ajeitando o casaco. Se você realmente se importa com meu irmão, Mila, proteja-o. Mesmo que isso signifique protegê-lo de si mesmo. E então ele saiu, deixando Mila sozinha com um terror crescente no peito. Naquela noite, quando Ares a encontrou na biblioteca, ela estava pálida, distante. O que aconteceu? Ele imediatamente percebeu a mudança. Mila, o que há de errado? Seu irmão, ele me disse coisas. Sobre seu pai. Sobre sua mãe. O rosto de Ares endureceu. O que Soren disse? Que ela não partiu por vontade própria. Que seu pai. Não. Ares cortou bruscamente. Não acredite nas teorias de conspiração do Soren. Ele sempre teve a necessidade de transformar nossa família em algum tipo de tragédia gótica. E se ele estiver certo? Não está. Ares. Eu disse que não está. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, ecoando pela biblioteca. Mila recuou instintivamente, e a dor que cruzou o rosto de Ares foi devastadora. Desculpe, ele murmurou, passando as mãos pelo rosto. Eu não queria gritar. É só que eu não posso acreditar nisso. Não posso acreditar que meu pai, que ele. Tudo bem. Mila se aproximou novamente, segurando as mãos dele. Tudo bem. Não precisamos falar sobre isso agora. Mas o dano estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. E na mansão Valentine, dúvidas tinham o péssimo hábito de florescer em tragédias. Porque enquanto Ares e Mila se perdiam um no outro, Maximilian Valentine já sabia de tudo. E ele estava prestes a fazer seu movimento. A descoberta veio de forma brutal. Era uma quinta-feira chuvosa quando Maximilian apareceu novamente na mansão, sem aviso prévio, acompanhado de 2 homens de terno que Mila nunca havia visto antes. Havia algo de predatório na forma como ele entrou, como se fosse um caçador que finalmente havia encurralado sua presa. Mila estava limpando o salão principal quando os ouviu. Instintivamente, ela começou a se afastar, mas a voz de Maximilian a congelou no lugar. Você, a empregada, venha aqui. O tom não era um pedido. Era uma ordem. Mila virou-se lentamente,
o pano de limpeza ainda nas mãos, o coração acelerado. Os olhos gélidos de Maximilian a estudavam como se ela fosse um inseto sob um microscópio. Sim, senhor. Quanto meu filho está pagando a você? A pergunta a pegou desprevenida. O salário padrão, senhor. Mentirosa. Maximilian deu um passo à frente. Meu filho dobrou seu salário há 2 semanas. Por que você acha que ele faria isso? Mila engoliu em seco, sentindo o perigo emanando do homem à sua frente. Não sei, senhor. Terá que perguntar a ele. Ah, mas eu já sei a resposta. Um sorriso cruel curvou os lábios de Maximilian. Você é esperta, garota. Vou te dar crédito por isso. Conseguiu seduzir um homem bilionário, fazer com que ele se apaixonasse por você. Isso requer certo talento. Eu não seduzi ninguém. Silêncio. A palavra saiu como um chicote. Você acha que eu sou idiota? Acha que não tenho olhos nesta casa? Eu sei de cada jantar, cada conversa, cada toque roubado. Eu sei tudo. O sangue de Mila gelou. Senhor Valentine. Quanto? Maximilian puxou um talão de cheques do bolso interno do paletó. Quanto vai custar para você desaparecer da vida do meu filho? 50.000? 100.000? Qual é o seu preço? A raiva explodiu dentro de Mila, sobrepujando o medo. Eu não estou à venda. Todo mundo está à venda, querida. É apenas uma questão de encontrar o número certo. Maximilian rabiscou algo no cheque e o estendeu para ela. 200.000. Mais do que você ganharia em anos trabalhando. Tudo o que precisa fazer é partir. Hoje. Agora. E nunca mais contatar meu filho. Mila olhou para o cheque, vendo mais zeros do que jamais vira na vida. Aquele dinheiro poderia pagar todos os tratamentos de sua avó. Poderia mudar sua vida completamente. Mas custaria sua alma. Não. O silêncio que se seguiu foi mortal. Não. Maximilian repetiu lentamente, como se não acreditasse no que havia escutado. Não aceito seu dinheiro. E não vou partir. Mila ergueu o queixo, encontrando os olhos dele com coragem que não sabia que possuía. Porque diferente do senhor, eu não vejo as pessoas como mercadorias. E seu filho merece alguém que o veja como ele realmente é, não como o senhor o moldou. Foi rápido demais para reagir. A mão de Maximilian disparou, agarrando o braço de Mila com força brutal, seus dedos cravando-se na carne dela. Você não tem ideia de com quem está falando, ele rosnou, trazendo o rosto para perto do dela. Eu destruí pessoas muito mais importantes do que você por muito menos. Eu poderia acabar com sua vida com um telefonema. Poderia garantir que você nunca mais consiga emprego em nenhum lugar. Poderia. Tire as mãos dela. A voz de Ares ecoou pelo salão como um trovão. Ele estava parado na entrada, o rosto uma máscara de fúria contida, os punhos cerrados ao lado do corpo. Mila nunca o havia visto assim, totalmente fora de controle, a armadura despedaçada, a raiva crua e palpável. Maximilian soltou Mila lentamente, virando-se para o filho com aquele sorriso cruel. Ares! Que oportuno! Estava justamente tendo uma conversa interessante com sua empregada. Eu disse para tirar as mãos dela. Ares entrou na sala com passos pesados. Agora. Ou o quê? Maximilian cruzou os braços. Vai me bater? Vai me expulsar da sua casa? Por causa de uma garota que conhece há semanas. Por causa da mulher que eu amo. O silêncio que caiu foi absoluto. Mila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ares nunca havia dito aquelas palavras antes. E agora, na frente de seu pai, na pior situação possível, ele as declarava como uma verdade imutável. Maximilian observou o filho por um longo momento, e então riu, um som seco, sem humor. Amor. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você não sabe o que é amor. Apenas sabe o que é fraqueza. E essa garota é sua maior fraqueza. Então vou abraçar minha fraqueza. Ares ficou ao lado de Mila, pegando a mão dela. Porque ela me faz mais forte do que tudo o que você me ensinou. Você está cometendo um erro. Não.
O único erro que cometi foi passar 30 anos tentando ser quem você queria que eu fosse. Ares se virou para os seguranças. Escoltem meu pai para fora. Agora. Ares. Você não é bem-vindo aqui. Não até que aprenda a me respeitar. E a respeitar minhas escolhas. Maximilian o encarou com olhos que prometiam retaliação. Então, ajeitou o terno com movimentos calmos e deliberados. Muito bem. Ele caminhou até a porta, mas parou no limiar. Mas quando isso desmoronar, e vai desmoronar, não venha chorando para mim. Porque eu terei certeza de destruir tudo o que você ama. Começando por ela. E então ele saiu, deixando apenas o eco de suas ameaças. Assim que ficaram sozinhos, Ares puxou Mila contra si, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Você está bem? Ele te machucou? Estou bem. Mas sua voz tremia. Ares, o que acabou de acontecer? O que você fez? Eu escolhi. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Escolhi você. Escolhi nós. E não me arrependo. Mas seu pai. Pode fazer o que quiser. Não me importo mais. Ares, você não entende. Ele ameaçou me destruir. Destruir tudo. Então eu vou te proteger. Sua voz era firme, determinada. Vou proteger você de qualquer coisa. De qualquer um. Até mesmo dele. Mila queria acreditar. Queria acreditar que o amor deles poderia sobreviver ao veneno da família Valentine. Mas no fundo de seu coração, uma voz sussurrava a verdade terrível. Algumas batalhas não podem ser vencidas. E Maximilian Valentine nunca perdia. A guerra havia começado. E o preço seria pago em sangue, lágrimas e corações despedaçados. Os dias após o confronto foram tensos como a corda de um arco prestes a se romper. Ares aumentou a segurança da mansão, contratou advogados, preparou-se para o que sabia que viria. Porque ele conhecia seu pai. Maximilian Valentine não fazia ameaças vazias. Ele sempre cumpria suas promessas, especialmente as destrutivas. Mila tentou manter a normalidade, mas era impossível. Ela sentia os olhos dos outros empregados sobre ela, via os sussurros que paravam quando entrava em uma sala. A notícia havia se espalhado, a empregada que ousou capturar o coração do patrão bilionário. Alguns a invejavam. Outros a temiam. Mas todos sabiam que ela estava marcada. Foi Soren quem trouxe as primeiras notícias ruins. Ele apareceu na mansão tarde da noite, molhado pela chuva que caía lá fora, o rosto grave de uma forma que Mila nunca havia visto. Precisamos conversar, ele disse, encontrando Ares e Mila no escritório. Os três. Ares se levantou imediatamente da mesa, a tensão evidente em sua postura. O que aconteceu? Nosso pai está movendo peças. Soren entrou, fechando a porta atrás de si. Ele contratou investigadores particulares. Estão cavando fundo no passado da Mila. O sangue de Mila gelou. Meu passado? Não há nada no meu passado que ele vai inventar se não encontrar. Soren olhou para ela com algo parecido com pena. Meu pai é especialista em destruir reputações. Ele vai pegar qualquer coisa, uma conta não paga, um desentendimento antigo, qualquer imperfeição, e transformar em escândalo. Deixe-o tentar. Ares rodeou a mesa, ficando ao lado de Mila. Não vai funcionar. Há mais. Soren hesitou, e essa hesitação foi mais assustadora que qualquer palavra. Ele está pressionando o conselho da empresa, dizendo que você está comprometido, que sua relação com uma empregada mostra falta de julgamento. Há rumores de que ele vai tentar te remover da presidência. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele não pode fazer isso, Mila sussurrou. Pode. Ele tem 40% das ações. Ares passou a mão pelo rosto, exausto. Se conseguir convencer os outros acionistas majoritários, você perderia tudo, Soren terminou. A empresa, a fortuna, tudo pelo qual trabalhou a vida inteira. Mila sentiu a náusea subir em sua garganta. Ela estava destruindo tudo. A vida de Ares, seu futuro, seu legado, tudo por causa dela. Eu preciso partir, ela disse abruptamente,
levantando-se. É a única forma de... Não. Ares a segurou pelo pulso. Nem pense nisso. Ares, seja racional. Ele está destruindo você por minha causa. Se eu apenas... Se você partir, ele ganha. Ares puxou-a mais perto, seu rosto a centímetros do dela. E eu me torno exatamente o que ele sempre quis, um homem quebrado que sempre se curva à vontade dele. Eu não vou permitir isso. Não dessa vez. Mas você vai perder tudo. Tudo que importa está bem aqui. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Mila, a empresa, o dinheiro, nada disso significa nada se eu perder você no processo. Você me entende? Nada. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você vai se arrepender. Quando tudo desmoronar, você vai olhar para mim e se arrepender. Impossível. Soren observava a cena com uma expressão indecifrada. Então, surpreendentemente, sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Vocês dois são idiotas apaixonados, ele murmurou. Mas talvez haja uma forma de vencer essa guerra. Ares virou-se para o irmão. Como? Nosso pai tem poder porque nós permitimos. Porque nunca o desafiamos de verdade. Mas se formos públicos, se contarmos nossa versão da história antes que ele possa controlá-la. Soren se inclinou para a frente. A opinião pública pode ser nossa arma. Você está sugerindo que eu exponha nossa família? Estou sugerindo que você exponha a verdade. Sobre como ele nos controlou a vida inteira. Sobre o que realmente aconteceu com nossa mãe. Ares enrijeceu. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Não sabemos. Soren puxou um envelope do boleiro interno do casaco e o jogou sobre a mesa. Talvez seja a hora de descobrir. Com mãos trêmulas, Ares abriu o envelope. Dentro havia fotografias antigas, sua mãe, mais jovem, com o rosto machucado. Documentos médicos. Relatórios policiais que nunca foram oficializados. De onde você tirou isso? A voz de Ares era um sussurro rouco. Tenho procurado por anos. Contratei meus próprios investigadores quando completei 18. Soren se aproximou. Nossa mãe não nos abandonou, Ares. Ela fugiu. Porque nosso pai a estava destruindo. E quando ela ameaçou levar os filhos, ele usou todo o seu poder para garantir que ela jamais pudesse nos tocar novamente. Não. Ares balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Ele não faria. Ele não. Ele fez. E ela teve que escolher, lutar e morrer, ou partir e ao menos sobreviver. As pernas de Ares falharam. Ele se sentou pesadamente na cadeira, as fotografias espalhadas à sua frente, cada uma delas um pedaço de sua infância se despedaçando. Mila ajoelhou-se ao lado dele, segurando sua mão. Ares. Ele mentiu. A voz dele estava quebrada. Toda a minha vida, ele mentiu. Fez eu acreditar que ela não nos amava. Que ela era fraca. Que nós não significávamos nada para ela. E você acreditou porque era uma criança, Soren disse suavemente. Porque ele era seu pai e você não tinha razão para duvidar. Onde ela está agora? Ares ergueu os olhos para o irmão. Ela ainda está viva. Está. Morando em uma cidade pequena na Itália. Com outro nome. Outra vida. Soren pausou. Ela nunca se casou novamente. Nunca teve outros filhos. Porque segundo as pessoas que a conhecem, ela já teve filhos. E nunca parou de amar os que deixou para trás. Ares fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. Mila o segurou, deixando-o chorar contra seu ombro, chorar pela mãe que perdeu, pela infância roubada, pelo homem que ele poderia ter sido se não tivesse sido quebrado tão cedo. Quando ele finalmente se recompôs, algo havia mudado em seu olhar. A dor ainda estava lá, mas também havia determinação. Fúria. Propósito. Ele vai pagar, Ares disse, sua voz fria como gelo. Por tudo que fez. Com ela. Conosco. Com Mila. Ele vai pagar. O que você vai fazer? Soren perguntou. Vou destruí-lo. Ares se levantou, pegando as fotografias. Da mesma forma que ele tem destruído vidas,
expondo a verdade. Vou contar ao mundo inteiro que tipo de monstro Maximilian Valentine realmente é. Isso vai causar um escândalo massivo, Soren alertou. A empresa vai sofrer. Nossa reputação vai. Não me importo. Ares olhou para Mila. Não quando significa proteger quem eu amo. E finalmente me libertar das correntes dele. Mila se levantou, segurando o rosto de Ares entre as mãos. Tem certeza disso? Uma vez que começar, não há volta. Eu sei. Ele beijou a testa dela. Mas pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta. Mas o que eles não sabiam era que Maximilian já estava 3 passos à frente. E seu próximo movimento seria devastador. Porque no dia seguinte, Mila receberia uma ligação que mudaria tudo. E Ares seria forçado a fazer a escolha mais impossível de sua vida. A ligação veio às 6 da manhã. Mila acordou com o som estridente do telefone cortando o silêncio da madrugada. Seu coração já estava acelerado antes mesmo de atender, um pressentimento sombrio percorrendo sua espinha. Alô? Senhorita Blair. A voz era de uma enfermeira, tensa e profissional. É sobre sua avó. Você precisa vir ao hospital imediatamente. O mundo de Mila desabou. 15 minutos depois, ela estava vestida e correndo escada abaixo, as mãos tremendo enquanto tentava chamar um táxi. Mas Ares já estava no hall, chaves do carro na mão, completamente vestido como se não tivesse dormido. Eu te levo. Você não precisa. Eu disse que te levo. Não era um pedido. O trajeto até o hospital foi uma eternidade condensada em 20 minutos. Mila olhava pela janela sem realmente ver nada, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nódulos ficaram brancos. Ares dirigia com uma mão, a outra segurando dela, seu toque sendo a única coisa impedindo-a de desmoronar completamente. Quando chegaram, Mila correu pelos corredores brancos do hospital até encontrar o médico, um homem de meia idade com olhos cansados e compaixão profissional no rosto. Como ela está? Mila perguntou, ofegante. Estável, por enquanto. Mas houve complicações com o tratamento. O câncer se espalhou mais rápido do que previmos. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Há um tratamento experimental disponível. É caro e não há garantias, mas é a única chance real que ela tem. Quanto? Ares perguntou antes que Mila pudesse. 350 mil. E isso é apenas para a primeira fase. Mila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era impossível. Mesmo com o salário dobrado, levaria anos para juntar aquela quantia. Eu pago, Ares disse imediatamente. Não. Mila virou-se para ele, os olhos marejados. Não posso aceitar isso. Já é demais. Mila, sua avó está morrendo. Esse não é o momento para orgulho. Não é orgulho. É. Ela engoliu em seco. Seu pai já está usando nosso relacionamento contra você. Se você gastar essa quantia comigo, vai dar mais munição a ele. Vai parecer que eu estou me aproveitando. Eu não me importo com o que vai parecer. Mas eu me importo. A voz dela quebrou. Eu me importo porque eu te amo, e não quero ser a razão pela qual você perde tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era a primeira vez que ela dizia aquelas palavras em voz alta. Ares a puxou contra si, segurando-a com força. Então deixe-me fazer isso. Deixe-me te ajudar. Por favor. Mila estava prestes a responder quando seu telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Com dedos trêmulos, ela atendeu. Senhorita Blair. A voz de Maximilian Valentine era suave, quase gentil. Mas havia veneno sob cada sílaba. Soube que sua avó está mal. Que tragédia! O sangue de Mila gelou. Como você? Eu sei de tudo, querida. É minha especialidade. Ele pausou. Mas estou disposto a fazer uma oferta. Uma troca, por assim dizer. Eu não quero nada de você. Nem mesmo a vida de sua avó. Mila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. O que você quer? É simples, na verdade. Você desaparece da vida do meu filho. Hoje. Agora. Sem despedidas,
sem explicações. E em troca, eu pago todo o tratamento de sua avó. Cada centavo. Os melhores médicos, as melhores instalações. Ela viverá. Você está me chantageando. Estou oferecendo uma escolha. Amor ou vida. Romance ou salvação. Meu filho ou sua avó. Sua voz endureceu. Escolha sabiamente, senhorita Blair. Porque essa oferta expira em 1 hora. E então ele desligou. Mila ficou parada, o telefone escorregando de sua mão, o corpo inteiro tremendo. Ares a segurou pelos ombros, virando-a para encará-lo. O que ele disse? Ela não conseguiu falar. Apenas olhou para ele, e Ares viu tudo: a dor, o desespero, a escolha impossível. Não, ele disse firmemente. Seja lá o que ele ofereceu, a resposta é não. Ele vai pagar pelo tratamento dela. Tudo. Se eu apenas. Se você me deixar. Ares terminou, sua mandíbula contraída. Ele quer que você escolha entre mim e sua avó. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Mila agora. Eu não posso deixá-la morrer, Ares. Ela é tudo que tenho. A única família que me resta. Eu sei. E eu vou pagar pelo tratamento dela. Hoje. Agora. Sem condições. Seu pai vai. Meu pai pode ir para o inferno. A voz de Ares ecoou pelo corredor do hospital. Eu não vou deixar ele usar a vida de uma mulher inocente como peão em seus jogos doentios. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Marcos. Sou eu. Preciso que transfira 350 mil da minha conta pessoal para o Hospital São Lucas. Imediatamente. Pausa. Não, não é negociável. Faça agora. Mila o observava, atônita, enquanto ele organizava tudo com eficiência brutal. Quando ele desligou, virou-se para o médico que havia observado toda a cena em silêncio constrangido. O dinheiro será transferido dentro de meia hora. Comece o tratamento. O médico assentiu e se afastou discretamente. Ares voltou-se para Mila, segurando o rosto dela entre as mãos. Você não vai escolher. Você não precisa escolher. Porque eu escolho por nós dois. Mas seu pai já declarou guerra de qualquer forma. E eu vou lutar. Ele encostou a testa na dela. Mas não sem você ao meu lado. Mila se agarrou a ele, chorando contra seu peito, todas as emoções transbordando de uma vez. Medo, amor, gratidão, terror. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que dói. Eu também te amo. Ares beijou o topo da cabeça dela. E vamos sobreviver a isso. Juntos. Mas enquanto eles se seguravam no corredor do hospital, nenhum deles viu a figura nas sombras. Soren estava encostado na parede, o telefone na mão, uma expressão sombria no rosto. Ele havia escutado tudo. E agora precisava fazer algo que nunca imaginou que faria. Ele precisava escolher um lado. 1 hora depois, Maximilian Valentine recebeu uma ligação. A garota não aceitou sua oferta, seu assistente informou. E seu filho pagou pelo tratamento da avó dela. Maximilian ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando na mesa de mogno de seu escritório. Então Ares quer guerra de verdade. Um sorriso cruel curvou seus lábios. Muito bem. Ele terá. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. É Maximilian Valentine. Quero que convoque uma reunião emergencial do conselho. Amanhã, 9 da manhã. Pausa. Sim, é sobre meu filho. E não, ele não será avisado. Quando desligou, Maximilian se recostou na cadeira, os olhos frios calculando cada movimento. Ares havia feito sua escolha. E agora pagaria o preço. Porque na manhã seguinte, quando Ares chegasse ao escritório, descobriria que havia sido removido da presidência da empresa. E que seu pai havia tomado controle de tudo. A guerra havia chegado ao ponto de não retorno. E apenas um deles sairia vitorioso. A notícia chegou através de uma ligação fria e protocolar às 8h15 da manhã. Ares estava no escritório da mansão, revisando documentos, quando seu assistente ligou com a voz trêmula. Senhor Valentine, houve uma reunião emergencial do conselho. Sem sua presença. Eu,
Lamento informar que o senhor foi removido da presidência por voto majoritário. Seu pai assumiu o controle temporário da empresa. O telefone escorregou da mão de Ares, caindo sobre a mesa com um baque surdo. Mila, que estava organizando livros na estante, virou-se imediatamente ao ver a expressão devastada em seu rosto. O que aconteceu? Ele não respondeu. Apenas ficou sentado, olhando para o nada, enquanto 30 anos de trabalho, sacrifício e dedicação desmoronavam ao seu redor. Ares! Mila correu até ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Fale comigo. Ele ganhou. A voz saiu rouca, quebrada. Meu pai, ele ganhou. Mila sentiu o peito apertar ao ver a derrota nos olhos dele. Mas então, algo nela endureceu. Não. Isso não podia terminar assim. Não depois de tudo. Não. Ela segurou o rosto dele, forçando-o a encará-la. Ele não ganhou. Você ainda está aqui. Ainda está de pé. Ainda está lutando. Para quê? Perdi tudo. A empresa, minha posição, minha reputação. Você não perdeu a si mesmo. E não me perdeu. Ela o beijou, firme e determinada. A empresa pode ser recuperada. A posição pode ser reconquistada. Mas se você desistir agora, se você deixar ele quebrar seu espírito, aí sim ele terá vencido. Ares a olhou por um longo momento, e então, algo mudou em sua expressão. A derrota começou a se transformar em determinação. Você está certa. Ele se levantou abruptamente. Ele pode ter a empresa por agora. Mas eu tenho algo que ele nunca terá. O quê? A verdade. Ares pegou o envelope que Soren havia deixado, as fotografias, os documentos, todas as provas dos crimes de seu pai. E é hora de torná-la pública. Nas próximas horas, Ares trabalhou com velocidade e precisão brutais. Ele contatou jornalistas, preparou documentos, organizou entrevistas. E quando tudo estava pronto, ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele expôs sua própria família. A entrevista foi ao ar naquela mesma tarde em um dos maiores canais de notícias do país. Ares sentou-se diante das câmeras, Mila ao seu lado segurando sua mão, e contou tudo. Como seu pai havia abusado emocionalmente dos filhos. Como havia destruído sua mãe e a forçado a fugir. Como havia manipulado e controlado cada aspecto de suas vidas. E como, mesmo agora, estava usando táticas sujas e chantagem para manter poder. As provas foram mostradas. As fotografias. Os documentos médicos. Os relatórios policiais enterrados. E o mundo assistiu, chocado. Maximilian Valentine estava em seu escritório quando viu a entrevista. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus dedos apertaram a bengala com tanta força que os nódulos ficaram brancos. Ele ousou, murmurou para si mesmo. Ele realmente ousou. Mas o que Maximilian não esperava era o que aconteceu depois. As pessoas começaram a surgir. Antigas funcionárias com histórias de assédio e intimidação. Sócios que haviam sido extorquidos. Até mesmo membros distantes da família com suas próprias experiências dolorosas. A imagem cuidadosamente construída de Maximilian Valentine começou a desmoronar. As ações da empresa despencaram. O conselho entrou em pânico. E quando investigações criminais foram abertas sobre algumas das alegações, até mesmo os aliados mais leais de Maximilian começaram a se afastar. 3 dias depois, uma reunião extraordinária do conselho foi convocada. Dessa vez, Ares foi convidado. Ele entrou na sala de reuniões com a cabeça erguida, Soren ao seu lado. Os acionistas estavam todos presentes, rostos graves, atenção palpável. Maximilian estava sentado na cabeceira da mesa, mas pela primeira vez em sua vida, ele parecia pequeno, diminuído. O imperador sem suas roupas. Ares, um dos acionistas mais antigos, começou. Gostaríamos de nos desculpar. Agimos precipitadamente, baseados em informações incompletas. Informações fabricadas, você quer dizer? Ares corrigiu friamente. Sim. O homem engoliu em seco. E após revisão completa da situação e das alegações apresentadas, o conselho votou. Maximilian Valentine foi removido de todas as posições de liderança, efetivamente imediatamente. E gostaríamos de oferecer a você,
Ares, a presidência novamente. Se ainda estiver interessado. O silêncio na sala era absoluto. Ares olhou para o pai. Maximilian o encarava com ódio puro, mas também com algo mais, derrota. Pela primeira vez em sua vida, Maximilian Valentine havia perdido. Aceito, Ares disse calmamente. Com uma condição. Qual? Meu pai renuncia voluntariamente a todas as suas ações. E nunca mais tem permissão para entrar neste prédio. Maximilian se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você não pode. Posso. E vou. Ares se inclinou sobre a mesa. Você passou a vida inteira me dizendo que fraqueza é fatal, que poder é tudo. Mas sabe o que descobri? Poder sem humanidade não é nada. É apenas vazio. E você é o homem mais vazio que já conheci. Eu sou seu pai. Não. Soren falou pela primeira vez, sua voz firme. Você nunca foi nosso pai. Pais protegem seus filhos. Amam seus filhos. Você apenas os usou como peças em seus jogos de poder. Maximilian olhou entre os dois filhos, e pela primeira vez, algo quebrou em sua expressão. Não arrependimento, ele era incapaz disso. Mas reconhecimento. Ele havia perdido não apenas a empresa, mas seus filhos. Vocês vão se arrepender, ele disse, mas as palavras soaram ocas. Não, Ares respondeu. Pela primeira vez na vida, tenho certeza de que não vou. E então, com a postura de um homem derrotado, Maximilian Valentine assinou os papéis, entregou suas ações e saiu da sala. Ninguém o acompanhou. Quando Ares voltou para a mansão naquela noite, encontrou Mila no jardim, olhando para as estrelas. Ela se virou ao ouvi-lo se aproximar, e o sorriso que iluminou seu rosto foi como o sol nascendo após uma longa noite. Acabou. Acabou. Ele a puxou para seus braços. Ele se foi. Para sempre. Mila o beijou, longo e profundo, todas as palavras não ditas fluindo através daquele contato. E agora? Ela perguntou quando se separaram. Agora. Ares se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Mila ofegou, as mãos voando para a boca. Mila Blair, você me salvou. De mim mesmo, do meu pai, do vazio que eu achava que era minha vida. Você me ensinou que amar não é fraqueza, mas a maior força que existe. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples mas deslumbrante. Case-se comigo. Não como minha empregada, mas como minha igual. Minha parceira. Minha alma gêmea. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mila enquanto ela assentiu freneticamente. Sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que selou a promessa de um futuro que eles construiriam juntos. Um futuro livre das correntes do passado. Um futuro onde o amor vencera o poder. E em algum lugar, em uma pequena cidade na Itália, uma mulher sentiu o coração apertar sem saber o porquê, enquanto olhava para uma fotografia antiga de 2 meninos pequenos que ela nunca parara de amar. 6 meses depois. A primavera havia chegado à mansão Valentine, trazendo consigo uma leveza que o lugar nunca havia conhecido. As janelas permaneciam abertas, permitindo que o ar fresco circulasse pelos cômodos que antes pareciam frios e sufocantes. Flores decoravam os ambientes. Risadas ecoavam pelos corredores. E pela primeira vez em décadas, aquela casa parecia um lar. Mila estava no escritório, não mais como empregada, mas como esposa de Ares e diretora de uma fundação que haviam criado juntos para ajudar famílias de baixa renda com tratamentos médicos caros. Sua avó, agora em remissão, visitava frequentemente, enchendo a mansão com histórias e amor materno que faltavam há tanto tempo. Ares havia se tornado um homem diferente. Ainda era poderoso, ainda era decisivo, mas havia uma suavidade nele agora. Ele sorria mais. Ria mais. E todas as noites, sem exceção, jantava com Mila, conversando sobre tudo, desde planos para a empresa até sonhos tolos que compartilhavam. A empresa prosperava sob sua liderança renovada. Ele havia implementado políticas mais humanas, tratado funcionários com dignidade, e, surpreendentemente, os lucros haviam aumentado. Porque pessoas que trabalham felizes trabalham melhor. Soren também havia mudado. Ele assumirá um papel ativo na empresa, trabalhando lado a lado com o irmão pela primeira vez em anos.
A distância entre eles havia desaparecido, substituída por uma parceria genuína e afetuosa. E nas raras noites em que os três jantavam juntos, as histórias de infância, antes dolorosas demais para mencionar, eram compartilhadas, ressignificadas, transformadas em pontes ao invés de muros. Quanto a Maximilian Valentine, ele havia desaparecido da vida pública. Rumores diziam que vivia em uma propriedade isolada no interior, amargo e sozinho. Ares não sentia satisfação com isso, apenas uma tristeza distante pelo homem que seu pai poderia ter sido se tivesse escolhido amor ao invés de controle. Mas hoje era um dia especial. Ares estava nervoso, mais nervoso do que estivera em qualquer reunião de negócios ou confronto familiar. Ele ajustou a gravata pela 10ª vez, olhando-se no espelho do quarto. Você está lindo, Mila disse atrás dele, ajeitando o colarinho de sua camisa. Ela usava um vestido simples mas elegante em tom azul claro, os cabelos soltos em ondas suaves. Estou com medo, ele admitiu. Eu sei. Mas vai ficar tudo bem. E se ela não quiser me ver? E se ela ainda estiver com raiva, ou magoada, ou... Mila o virou para encará-la, segurando seu rosto entre as mãos. Ares. Ela é sua mãe. E você é o filho dela. Nada, nem tempo, nem distância, nem dor, pode mudar isso. Ele assentiu, respirando fundo, e juntos desceram as escadas. No salão principal, Soren já esperava, igualmente nervoso. Os dois irmãos trocaram um olhar, décadas de dor compartilhada, mas também de esperança renovada. E então a campainha tocou. O coração de Ares parou. Soren foi até a porta, as mãos tremendo levemente enquanto a abria. E lá estava ela. Helena Valentine era mais velha agora, os cabelos antes castanhos agora tingidos de grisalho, linhas suaves ao redor dos olhos. Mas aqueles olhos, os mesmos olhos cinza que Ares herdara, ainda brilhavam com a mesma gentileza que ele se lembrava. Por um momento eterno, ninguém se moveu. Mãe e filho simplesmente se olharam, 20 anos de ausência pesando entre eles. Então Helena começou a chorar. Meus meninos, ela sussurrou, a voz quebrada. Meus lindos meninos. Foi Soren quem se moveu primeiro, atravessando o espaço e envolvendo-a em um abraço desesperado. E então Ares também se moveu, e os três ficaram ali, agarrados uns aos outros, chorando lágrimas que haviam sido represadas por décadas. Sinto muito, Helena soluçava. Sinto tanto. Eu queria voltar, queria levá-los comigo, mas ele ameaçou. Nós sabemos, Ares disse, sua voz grossa de emoção. Sabemos de tudo. E não a culpamos. Nunca mais. Eu nunca parei de amar vocês. Nem um único dia. Nós também amamos você, mãe. A palavra, mãe, soou estranha em sua língua depois de tanto tempo. Mas também soou como finalmente voltar para casa. Eles passaram horas conversando. Helena contou sobre sua vida na Itália, sobre as noites em que olhava para as estrelas e rezava pela segurança de seus filhos. Os irmãos contaram sobre suas jornadas, sobre a dor e a transformação. E quando Helena conheceu Mila, ela a abraçou imediatamente. Obrigada, Helena sussurrou em seu ouvido. Obrigada por salvar meu filho. Por mostrar a ele que o amor não é fraqueza. Ele se salvou, Mila respondeu gentilmente. Eu apenas segurei sua mão enquanto ele encontrava o caminho. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons dourados e rosas, a família estava reunida no jardim. Helena sentada entre os filhos, Mila ao lado de Ares, a avó dela contando histórias engraçadas que faziam todos rirem. Era imperfeito. Ainda havia feridas a serem curadas, conversas difíceis a serem tidas, perdão a ser trabalhado. Mas era real. Era honesto. Era amor. Ares olhou ao redor, para o irmão que havia recuperado, para a mãe que havia reencontrado, para a avó que os havia adotado como família, e finalmente para Mila, a mulher que havia sido a catalisadora de tudo. Obrigado, ele disse baixinho, apenas para ela. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Por ter visto algo em mim que eu não conseguia ver. Por me ensinar que estar quebrado não significa estar além do conserto. Mila entrelaçou os dedos nos dele. Você nunca esteve quebrado, Ares. Apenas aprisionado. E agora está livre. Ele a beijou suavemente, e quando se separaram, ele sorriu, um sorriso genuíno, leve, livre de sombras.
Sim, ele concordou. Agora estou livre. Naquela noite, quando todos já haviam ido dormir, Ares ficou na varanda do quarto, olhando para as estrelas. Mila se juntou a ele, enrolando-se em seus braços. No que está pensando? Ela perguntou. Em como a vida é estranha. Há um ano, eu era um homem preso em gelo, cercado de luxo mas completamente sozinho. E então você entrou, com seu uniforme azul e seus olhos que não mostravam medo, e destruiu cada defesa que passei a vida construindo. E você se arrepende? De cada parede derrubada, de cada vulnerabilidade exposta, de cada momento de dor necessária para chegar aqui. Ele a virou para encará-lo. Nem um segundo. Porque tudo aquilo me trouxe até este momento. Até você. Até nós. Mila sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu te amo, Ares Valentine. O homem que você era, o homem que é, e o homem que ainda está se tornando. E eu te amo, Mila Valentine. Ele acariciou o anel em seu dedo. Minha esposa. Minha salvação. Minha casa. Eles ficaram ali, abraçados sob o céu estrelado, dois sobreviventes de batalhas diferentes que haviam encontrado paz um nos braços do outro. E em algum lugar, distante e sozinho, Maximilian Valentine olhava para a mesma lua, finalmente compreendendo, tarde demais, que poder sem amor era apenas solidão disfarçada. Mas essa não era mais a história dele. Era a história de Ares e Mila. De Soren e Helena. De uma família despedaçada que havia encontrado a coragem de se reconstruir. Era uma história sobre quebrar correntes. Sobre escolher amor em vez de controle. Sobre descobrir que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que você cai. E sobre como, às vezes, a pessoa que você menos espera, uma empregada de uniforme azul claro, pode se tornar a razão pela qual você finalmente aprende a viver. O amor não é fraqueza quando você encontra alguém forte o suficiente para carregar suas feridas ao lado das próprias. Não é perda de controle, é a liberdade que vem de finalmente confiar em outra pessoa com o peso do seu coração. Fim. E assim termina a história de Ares e Mila, duas almas quebradas que encontraram cura uma na outra, provando que o verdadeiro amor não conhece barreiras de classe, poder ou controle. Espero que você tenha se emocionado tanto quanto eu ao contar essa história. E você, o que achou do final? Você faria o mesmo que Ares fez? Comenta aqui embaixo. Qual foi sua cena favorita? A do hospital? O confronto com Maximilian? Ou o reencontro com a mãe? Me conta. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que estão vindo por aí. Nos vemos na próxima história. Até logo, e que o amor sempre vença.